Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 12 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridíssimos irmãos e irmãs, então ontem, já na liturgia do terceiro domingo do tempo comum, parecia que a igreja já estava nos preparando para a grande festa de ontem, não é? Porque afinal de contas, nós vimos ontem no Evangelho, no relato dos 4 primeiros discípulos, Simão e André, Tiago e João, não é? O evangelista então indicar o conteúdo essencial do anúncio e ao mesmo tempo, embora a gente não se dê conta, mas o evangelho de ontem também falava de uma condição para se entrar no discipulado de Jesus. E que condição é essa? Por isso a liturgia então ontem falava de conversão. Podem observar, depois logo no finalzinho da primeira parte, que fala do conteúdo do anúncio, ainda antes do relato da vocação dos 4 primeiros, então o evangelista ontem falava que se deve responder ao evangelho, ao chamado de Deus pela conversão. Então é exatamente isso que a gente está vendo hoje, né? Ainda sobre a conversão, acho muito importante trazer aqui presente aquilo que outro dia falei também lá no Novo Maracanaú. O documento de Aparecida, que foi escrito há alguns anos, né? Numa das suas partes lá consta os chamados passos os chamados passos do discipulado. E o texto então indica de forma muito iluminada como é que vive o discípulo que entra para a escola de Jesus, né? Porque o discipulado significa isso, como nós vimos ontem, priorizar Jesus e o seu projeto, se dar mais importância ao projeto de Jesus. Por isso o apóstolo, na segunda leitura de ontem, ele já lembrava: quem tem muito, viva como se não tivesse; quem dispõe do mundo, como se não dispusesse; quem está alegre, como se não tivesse com que se alegrar; quem está triste, como se não tivesse triste, não é? E aí, e depois disso ele dizia: quem está casado, como se não vivesse casado, né? E por aí vai. E no finalzinho, o São Paulo, ele dizia: porque a figura desse mundo não é permanente, passa, né? Então, a conversão significa exatamente isso: se dar prioridade a Jesus e ao seu projeto, não é? E depois disso, queridos irmãos e irmãs, lá nesses passos que o documento de Aparecida vai indicar para o discípulo de Jesus, ou para aquele que entrou para o discipulado de Jesus, os bispos, de forma muito inspirada, vão lembrar uma outra coisa. E aqui eu me permito rapidinho só reforçar, trazer presente para a gente dar continuidade à missa, né? Uma das coisas que os bispos ali vão lembrar é o trabalho do discípulo de apropriar-se de Cristo. Antes disso, eles vão falar do encontro com Cristo, da atração, do fascínio, da decisão de segui-lo, não é? E aí, depois disso, os bispos então vão dizer que o discípulo de Jesus
é aquele também que se apropria dos sentimentos de Jesus, né? E aí começa com Jesus o que eles chamam de um caminho de libertação integral, né? E onde é que a gente vê na palavra de Deus isso, ou na experiência de São Paulo? Exatamente quando São Paulo, a um certo ponto da sua vida, ele vai dizer: eu vivo, mas não mais a minha vida, né? Eu vivo a vida de Cristo. Ou quando ele, noutra ocasião, ele também vai dizer: eu morri com Cristo, fui crucificado com Cristo, e para também experimentar em mim toda a força da ressurreição do Senhor, né? Então, em São Paulo, que a gente celebra hoje, né? Ou na sua conversão, a gente vê muito bem claro e delineados cada um desses passos do discipulado, né? E ainda, só me permitam aqui lembrar, e eu prometo realmente concluir, é nesse texto que os bispos então falam lá sobre o caminho do discipulado. A um certo ponto, eles vão lembrar pelo menos mais duas coisas importantes. É que o seguimento de Jesus, a gente não vive fora da comunidade eclesial, né? Porque não se pode separar Cristo da igreja, de modo que a gente não pode dizer: eu vivo a minha fé ao meu modo, né? Ou no âmbito privado da minha vida, e não quero de jeito nenhum contato com igreja, com comunidade, com irmãos, com pastorais e por aí vai, né? Então, os bispos lembram aquilo que Nosso Senhor de fato fez quando confiou a eles a missão de evangelizar, inclusive a São Paulo, né? Não se dissocia Cristo da igreja. Então a gente segue a Cristo justamente numa comunidade eclesial. E São Paulo entendeu muito bem isso. E aqui me permitam lembrar que ele escreveu textos belíssimos sobre a igreja, sobre a comunidade eclesial, né? E uma delas é essa imagem que a gente conhece muito bem do corpo, né? Todo arte dos membros, né? Que formam o corpo e por aí vai. Mas a última coisa, queridos irmãos e irmãs, que os bispos nesse documento eles também vão dizer, além de tudo isso, né, que o cristão ele vai fazendo um caminho de libertação em que mais e mais ele vai se tornando parecido com Jesus, ou como dizia São Paulo, ele vai tendo nele somente os sentimentos de Jesus, né, e vai se identificando com Jesus e por aí vai. Depois deles dizerem que se segue Jesus na igreja, numa comunidade eclesial, aí por último, os bispos vão lembrar que o seguimento de Jesus também não se pode separar da missão, do anúncio e da evangelização, né? E é isso que a gente também celebra hoje. Esse homem que dedicou toda a sua vida ao projeto de Jesus. Aonde? Interessante essa imagem que a gente escutou na primeira leitura. Há quem diga que isso nunca ocorreu, né? A queda, como a gente vê, ou como o evangelista descreve, a queda do cavalo e por aí vai, né? Então há quem diga que isso é uma metáfora, né? Só o uso de uma imagem. Mas o importante, queridos irmãos e irmãs, e a gente não pode de forma nenhuma negar, é que na vida de São Paulo houve uma mudança radical. Então ele antes vivia de uma forma em função do seu projeto, e o que é que São Paulo faz depois do encontro com Cristo? Ele não prefere mais a si mesmo, né? Então ele vai dar total precedência, prioridade e importância na vida dele a Cristo e ao seguimento de Jesus. E aí São Paulo então, ele passa, se a gente for olhar, ele passa a dar um novo sentido à vida dele, ou um novo horizonte à sua existência, não é? Que é justamente a sua vocação e o seu chamado. Então, queridos irmãos e irmãs, concluo
Só queria convidá-los também agora a darmos continuidade à nossa missa, com o momento das nossas preces, pedindo que a gente que entrou para a escola de Jesus, que a gente sempre possa tê-lo como nosso principal modelo, referência, luz, inspiração. Que todos os dias também a gente procure, não só conhecer Jesus como na cabeça, mas principalmente, queridos irmãos e irmãs, aquilo que a gente sabe, que a nossa experiência de Cristo, ela possa também moldar a nossa vida, a nossa existência, E por último, queridos irmãos e irmãs, que a gente também nesse mundo que mais do que nunca hoje precisa, que a gente também tenha coragem de, com a nossa vida, o nosso anúncio silencioso, a nossa pregação silenciosa, que a gente também tenha coragem de levar Cristo, propô-lo, falar dele, e fazer com que outras pessoas possam experimentá-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que bom te receber no meu coração, te tocar, ter-te minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo e sangue, vinho e pão, milagre de amor, fonte de vida. Ó meu Jesus, na Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereças, vem fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério do meu coração. Como um Deus tão grande e soberano, se faz pequeno pedaço de pão, só por amor. Que bom te receber no meu coração, te tocar, ter-te minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo e sangue, vinho e pão, milagre de amor, fonte de vida. Ó meu Jesus, na Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereças, vem fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério do meu coração. Como um Deus tão grande e soberano, se faz pequeno pedaço de pão, só por amor.